Quando o pessoal me chamou para participar aqui do evento, eu fiquei pensando, né? A cabeça começou a ferver. Ecologia, sustentabilidade, eu acho que agora mais ainda, né, que a gente está vendo tanta coisa acontecendo de uma maneira mais rápida. Mas eu não queria só falar de coisas que me preocupam, eu queria falar das coisas que me encantaram e me fizeram amar a ecologia. Eu acho que todo mundo que está aqui hoje, já em algum momento na escola, viu aquela cadeia alimentar da forma tradicional. Uma pirâmide, na base os decompositores, os herbívoros, os onívoros e os carnívoros. Mas, se a gente fosse realmente representar isso na prática, a gente representaria mais como uma teia, onde essas interações pulam de um nível para o outro, voltam. Mas, se a gente reparar bem, todas essas relações acabam em um carnívoro, em um predador. Então, se eu pudesse, eu inverteria essa pirâmide para explicar para vocês a importância dos predadores. Sem os predadores, o sistema adoece. Esse triângulo não se equilibraria. Porque eles controlam as populações. Eles controlam os animais que estão reproduzindo muito. Eles controlam os animais que estão doentes. Eles que fazem todo esse equilíbrio. E aí, para exemplificar esse meu encantamento pela ecologia, eu vou contar 3 relações para vocês que existem na natureza. As 3 relações são relações de protocooperação, que significa que os dois animais se ajudam. O primeiro caso é o caso da arpia brasileira, que é a maior árvore de rapina do mundo, e a relação dela com uma abelha sem ferrão. Né? Aí o pessoal pensa, mas de onde que vem isso, né? Certo momento, levaram um casal de arpia para um zoológico na Alemanha. Depois de um tempo desse casal de arpia na Alemanha, perceberam que eles começaram a ficar doentes, com uma dificuldade respiratória. E a gente sabe como é a Alemanha. Eles fizeram tudo o que era possível para que eles tivessem qualidade de vida. E ainda assim, esse casal de arpia continuava com problema respiratório. Como uma última medida, vamos trazer esse casal para o Brasil. Trouxeram esse casal de arpia para o Brasil, trouxeram para a floresta úmida, né? Ela é uma ave que ocorre tanto na Mata Atlântica como na Amazônia, aqui no Brasil. E depois de um período que ela já estava de volta no seu viveiro, né, dentro do teu bioma natural, esse casal começou a melhorar. E aí os pesquisadores começaram a observar esse casal e falaram, ué, mas por que eles melhoraram? Foi aí que eles descobriram que existe uma relação. A abelha jataí entra na narina da águia, faz uma limpeza e usa essa cera para fazer o seu ninho. Nem todo ninho é a cera da águia, tá? Vamos deixar claro aqui. Mas, quando as duas estão no mesmo ambiente, existe essa relação. E aí eu fico pensando, quanto tempo que a águia sacudiu a cabeça? Porque não deve ser gostoso uma abelha entrar no nariz. Quanto tempo que demorou para essa relação surgir? Né? Em que momento que as duas perceberam, opa, a gente pode se ajudar? E aí eu vou para uma história mais fofa, que eu acho que todo mundo aqui já viu, né, no cinema, que é a história do peixe-palhaço e das anêmonas, que é também uma relação de protocooperação, só que é uma relação de protocooperação mutualista. O que significa isso? Nenhum dos dois vive sem o outro. O peixe-palhaço depende das anêmonas para proteção, ninho e para reprodução. Enquanto que as anêmonas dependem do peixe-palhaço para nutrição e também para uma certa limpeza da própria área onde ela vive. Só que a anêmona tem um veneno. E o peixe-palhaço tem um muco na pele que faz com que ele não se machuque com esse veneno. E aí, de novo, a cabecinha pensante fala, mas da onde, como, em que momento que surgiu essa relação? Em que momento que o gene dominante do peixe-palhaço, que tinha esse muco na pele, predominou, e ele percebeu que ele podia se juntar com a anêmona, e isso formou uma relação que foi para o cinema. Né? E o terceiro caso, que eu acho também bastante curioso, é o caso das tarântulas, que elas têm uma relação com as rãs, principalmente, na verdade, na floresta tropical, né? Mesmo caso da arpia, tanto na Mata Atlântica como na Amazônia. E aí, primeiro pensamento, meu Deus, a aranha vai comer a rã. E na verdade, não. Elas têm uma relação de protocooperação onde a rã limpa, come os parasitas do ninho da aranha, protege os ovos e os filhotes, e a aranha protege a rã dos predadores da rã. Aí, de novo, eu levo vocês para esse pensamento.
Como que surgiu essa relação? Em que momento que a rã percebeu que ela não ia ser comida pela aranha? Ou em que momento que a aranha percebeu que a rã não queria comer os filhotes dela nem os ovos dela? Né? A quarta relação já não é tão legal. A quarta relação é a nossa relação com uma espécie que sobreviveu a várias eras glaciais, mas não sobreviveu ao ser humano, que é o rinoceronte branco e o rinoceronte negro. O último casal dessa espécie viveu sob guarda constante, 24 horas, para evitar que eles fossem mortos por caçadores. E partindo do pressuposto que nosso país é o país que tem maior biodiversidade do mundo, e biodiversidade no sentido da palavra é a vida diversa, e partindo do pressuposto que muitas das curas, muito dos medicamentos, muito dos cosméticos, muito das melhorias que a gente tem no dia a dia veio a partir da descoberta de biotecnologia, a partir de descoberta, por exemplo, veneno da cobra, remédio para pressão alta. Muita gente não sabe disso. Partindo do pressuposto que nós já desmatamos 90% da Mata Atlântica, quantas curas nós perdemos? Quantas curas, quantos cosméticos nós deixamos de descobrir? Aí, muita gente vai falar, pô, lá vem um eco chato, né? Planta tudo árvore de novo, tira tudo, não tem comida. Não, não é isso. Acho que dá para existir um equilíbrio. Até porque, agora falando da parte econômica, que eu acho que é importante a gente situar, né, a ecologia e a economia, eu vou falar sobre um fenômeno que é amplamente conhecido no Brasil, que é os chamados rios voadores. O que são os rios voadores? Os rios voadores é um fenômeno onde a umidade vem do Atlântico e cai sobre a floresta amazônica, maior floresta tropical do mundo. Por causa da presença da floresta, a água permanece ali. Ela é retida, seja pela vegetação, seja por toda a geografia da floresta amazônica, que é uma planície. A capacidade de evapotranspiração, que é a respiração das plantas, ela é muito, muito maior do que a evaporação, que eu acho que é uma parte que a gente faltou um pouquinho na escola. Que a gente aprende que evapora e chove. Não, a evapotranspiração, que a planta recebe o sol, fotossíntese, elimina água, resfriando o ambiente, e oxigênio. Então, essa evapotranspiração e aquele vento que continua vindo do Oceano Atlântico, continua empurrando essa umidade. Só que quando ele chega no nosso continente, no próximo ao Chile, o que ele encontra? A Cordilheira dos Andes, que é uma barreira física. Essa Cordilheira dos Andes empurra a umidade para o sudeste e centro-oeste. Então, aquela água que é importante para a produção dos alimentos, e que o Brasil é tão abundante, que permite que o Brasil tenha até a safra e a safrinha, é justamente por causa desse sistema. Então, se a gente remove a floresta, se a gente chegar num ponto onde a própria floresta não consegue manter o equilíbrio dela, a chuva vai vir, vai cair e vai escoar. O que acontece? Secas mais prolongadas. Parece até que foi combinado, né, a minha apresentação nesse período de estiagem. Então, pensando na ecologia, mas pensando na economia, o que a gente busca? A gente tem que buscar o equilíbrio. A gente tem que entender que não existe vida, não existe ser humano sem um ecossistema equilibrado. Seja no fornecimento de matéria-prima, seja na polinização, que ocorre em 90% dos nossos alimentos. E eu não queria terminar a apresentação, eu não queria chegar no final da apresentação sendo pessimista, né? Eu queria pelo menos trazer uma mensagem mais otimista. Apesar de que eu brinco que na área ambiental é um pouco difícil você ser otimista hoje em dia. E aí eu fiquei pensando, o que eu posso levar para o pessoal, o que eu posso mostrar para o pessoal que ajuda com tudo isso, né? Fiquei pensando, estoca carbono, resfria o ambiente, põe umidade no ambiente, tecnologia, alguma coisa. Eu falei, bom, acho que eu sei alguma coisa. Por coincidência,
Hoje, 21 de setembro, é comemorado o Dia da Árvore. E a árvore que eu trouxe para mostrar para vocês é um jequitibá rosa. Essa árvore é uma árvore que a gente saiba, né, que a gente tem exemplares que vivem até 1000 anos, né? Esse exemplar em questão, ele tem entre 700 e 900 anos estimado. Fica em Vassununga. E aí eu pergunto para vocês, cadê os jequitibá das nossas regiões? Porque aqui, nesse bioma nosso, tinha jequitibá. Cadê nossos jequitibás de 1000 anos? Porque eles estavam aqui antes da gente chegar. E aí, para finalizar, eu deixo vocês com um questionamento. Se a gente voltar naquelas relações ecológicas, predação, parasitismo, protocooperação, mutualismo, comensalismo, enfim, infinidade de relações, qual seria a nossa relação enquanto espécie com o planeta hoje? Muito obrigado e até a próxima.